Tudo bom? Nessa live de hoje eu vou estar falando sobre blindagem energética, dando continuidade sobre o tema associado de miasmas e larvas astrais. Nessa live express, uma live rápida, prática e segura. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico, integrativo especializado em apometria e reprogramação mental. E eu quero te convidar a você chamar uma amiga sua, um amigo seu, para que você possa ajudar essa pessoa a se transformar, a ela despertar. E a mediunidade, ela não é um dom para A, B ou C. A mediunidade é uma ferramenta para todas as pessoas. Infelizmente, por falta de conhecimento, por falta de base teórica, muitas pessoas têm acabado fazendo pouco uso ou nenhum uso da sua própria mediunidade. E isso acaba gerando um cenário disfuncional, como síndrome da mediunidade reprimida, mediunidade estelar e uma série de outras coisas, certo? Então, quando você começa a entender sobre a sua mediunidade, quando você começa a fazer as pazes com o seu canal mediúnico, uma das primeiras coisas que começa a acontecer é você parar de perder energia. Você para de perder energia para o meio externo, você para de ser alvo de campos de magia, de inveja, de fofoca, de maledicência. E você para de você se desgastar com terceiros. Então, quando você começa a rever o que você pensa, rever o que você sente, rever o que você está emanando e propagando, o universo ele vai devolver exatamente na mesma medida o que você está emanando. Tem até um ditado que fala assim: a vida é igual um bumerangue. Aquilo que você emana é o que você recebe. Se você não está gostando do que você está recebendo, então você precisa refletir o que é que você está emanando para que você possa emanar outros padrões de frequência e você receber novos e mais elevados padrões de frequência. Certo? Então você que não me conhece, muito prazer. Eu sou Daniel Râmido, sou terapeuta holístico, trabalho com espiritualidade há 12 anos, de forma contínua, semanal, com atendimentos diários com apometria. Sou especializado em apometria somática, uma técnica que ajuda a destravar a sua mediunidade. Ajudo pessoas a destravarem o seu campo afetivo, profissional e saúde. E me especializei nessas três áreas, principalmente ansiedade, depressão. Certo? Então, se você conhece pessoas assim, que estejam com a vida travada na parte profissional, na parte afetiva, pode ser que não seja você essa pessoa, ou pode ser que sim. Mas se você não for essa pessoa, você pode encaminhar essa live. Eu te convido a você apertar aqui no aviãozinho, você convidar aí 2 a 5 pessoas que você conhece, que você ama, e você ajudar essa pessoa com esse assunto de utilidade pública, que é blindagem energética. Eu acho que é uma coisa que é uma das mais solicitadas lá no grupo de avisos, lá no formulário de pesquisa, que eu tenho feito na minha comunidade fechada. No meu grupo de avisos é sobre blindagem energética, e por isso que eu fiz essa live. Só que essa live não é uma live qualquer, porque se você for uma pessoa que já me acompanha, você vai ver que esse assunto, eu já venho falando ele sobre outras vezes. Mas aqui eu vou falar da blindagem energética associada ao tema dessa semana, que são miasmas e lavas astrais pós-carnaval, certo? Então é muito comum a gente receber pessoas que vêm pós-carnaval endividadas, elas vêm pós-carnaval com problemas de saúde, elas vêm pós-carnaval com brigadas nos seus relacionamentos afetivos, elas vêm com problema no fígado por conta de beberem demasiadamente, elas vêm com vários problemas. E pode ser que você não seja essa pessoa, mas pode ser que também você seja. Ou pode ser que você conheça outras pessoas que estejam nesse cenário. Então vamos entender melhor sobre isso, tá? O nosso corpo ele é baseado em frequência. Frequências baixas, que vão acessar consciências espirituais baixas, frequências medianas, que vão acessar consciências medianas, e frequências que sejam mais elevadas, que vão acessar consciências espirituais mais elevadas. O seu próprio amparador, ele só vai conseguir te acessar e você escutar as orientações dele se você, presta atenção nisso, se você estiver na frequência dele. Ele não consegue baixar muito a frequência, é você que tem que sair da sua frequência mediana ou baixa
e ir para um nível mais elevado. Teve uma vez no trabalho mediúnico que a pessoa estava com a frequência tão baixa, mas tão baixa, que quem veio orientar ela, olha só, era uma consciência de rua de encruzilhada, que normalmente é uma consciência que tem uma frequência, vira de regra, baixa, que estava pedindo energia de troca, que estava pedindo várias coisas, uma energia de troca. Para você ver o nível de consciência baixo. Então, até o amparador daquela pessoa, ele vem mediante a frequência daquela pessoa atendida. É o que eu mais tenho aprendido nos atendimentos espirituais, tanto voluntariados quanto sintonia quântica, que é um atendimento personalizado fechado. Então, você que tem um desejo de destravar a sua vida, eu tenho aberto 4 vagas nas sextas-feiras, somente nas sextas-feiras, às 8, 10 da manhã, 14 e 16 horas. Eu e a minha mãe Silvia Nutano, a gente tem aberto horários específicos, são atendimentos de 1h30 aproximadamente, onde a gente faz uma correção apométrica, a gente faz uma leitura, uma anamnese dos principais conteúdos que estão pegando mais, você traz o que você quer trabalhar com prioridade, e mediante isso a gente faz uma correção apométrica, um pente fino limpando as coisas mais grosseiras e depois a gente faz o atendimento com os mentores espirituais, certo? Se você tiver interesse em saber sobre esse trabalho, fala depois comigo no particular e aí eu posso tirar qualquer dúvida, tá certo? Muito bem, voltando para o assunto de blindagem energética. É muito importante você saber ter ferramentas de neutralizar inveja das pessoas. A única maneira de eu não atrair inveja das pessoas, primeiro, é me corrigindo apometricamente para eu corrigir os registros de magia, mas à medida que eu vou destoando das pessoas, eu vou chamando a atenção por conquistas minhas, é natural do ser humano invejar o outro. Você sabia disso? Isso existe desde a época de Caim e Abel. Isso existe desde as épocas antes de Jesus. Isso não é de hoje. Isso existe porque o ser humano, ele nasceu para viver em comunidade. E por ele viver em comunidade, ele está sempre observando, isso é uma coisa disfuncional, tá? Isso é disfuncional. Mas ele está sempre observando fora, mais fora do que dentro. Em vez de ele olhar dentro, em vez de ele olhar como é que eu estou hoje em relação a um ano atrás, a 6 meses atrás, e como é que eu quero estar daqui a 6 meses e um ano, o que ele faz? Ele se compara com outras pessoas. E nesse movimento que ele se compara com outras pessoas, ele acaba ou se colocando em posição inferior, ou ele acaba se colocando em posição superior, ou ele acaba sempre se colocando numa situação que não deveria se colocar. Você está entendendo? E isso faz com que ele acabe cocriando formas de pensamento que chamamos de miasmas. Essas formas de pensamento, elas muitas vezes são energias ruins. Fofoca, maledicência, lava astral, raiva, energias de inveja, de arrogância, medo, raiva. Tudo isso são formas de pensamento que a pessoa ela poderia neutralizar, ela poderia evitar de propagar isso, mas o que ela faz? Ela sai propagando isso. E aí, nisso que ela sai propagando, ela acaba jogando para as pessoas sem perceber algo que ela poderia guardar para ela, que é principalmente a sua própria energia. Está fazendo sentido para você? Comenta aqui embaixo se está fazendo sentido para você. Quem aqui já recebeu ou já foi alvejado com situações como essa? Comenta aqui. E se você está se identificando com esse conteúdo, eu já te convido a você já me seguir, já ativar as notificações e entrar no grupo de avisos. Existe um grupo lá no WhatsApp fechado, onde eu interajo apenas eu com você. Não tem não é um grupo aberto para as pessoas ficarem dando bom dia, boa tarde, não. É um grupo de avisos, de comunicados importantes e de conteúdos exclusivos. Conteúdos que eu tenho compartilhado, tomadas de consciência, assuntos de autopercepção, despertar de consciência, autopercepção energética, autoconsciência espiritual, entendimento de luz e sombra. Tudo isso eu tenho compartilhado lá, com gotas de sabedoria, gradativamente, nesse grupo. Quem está lá tem acompanhado isso.
certo? Então, quando você começa a compreender isso, você começa a ter uma clareza maior, um cenário de entendimento, um cenário de compreensão que você começa a se libertar disso. Como neutralizar nossos pensamentos? Boa pergunta, Valéria. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Como neutralizar os nossos pensamentos? Bom, os pensamentos, eles são ondas de frequência, certo? Elas vêm e vão. E desses pensamentos, pelo menos metade são positivos e metade são negativos. Dependendo do meio onde eu estou inserido, dependendo do quanto de informações eu escuto e assisto, esses pensamentos podem ser mais negativos, baseados em frequenciamento, do que positivos em frequenciamento. Então, primeira coisa é você ficar atenta ao que você consome e a quantidade de tempo que você consome, certo? Programas policiais, assuntos de telejornais. Não é que você não pode assistir. Claro que você pode, a gente pode tudo. Mas a gente não deveria assistir em grande quantidade todos os dias, certo? Então, o que eu faço? Eu, Daniel, quando eu quero me atualizar de algum assunto de ordem coletiva, eu assisto um telejornal com o Merkaba, eu ativo o Merkaba em mim, dou o comando, dou o pulso apométrico, faço um campo de proteção antes de assistir, seja no celular, seja no computador ou seja na televisão. E assisto durante 15 minutos. No máximo 20 minutos. Depois, se você parar para perceber atentamente, se você parar para perceber com muita atenção, você vai ver que o resto é só enrolação. Você vai ver que o resto é só para preencher o horário. E no dia seguinte, vai ser algo muito semelhante ao do dia anterior. E aí as informações novas mesmo, elas vão vindo depois de 2 dias, 3 dias depois. Então, eu me atualizo 2 vezes por semana. É o que eu faço. Eu. Não estou dizendo que é para você fazer. É o que eu faço para ajudar a neutralizar as influências dos pensamentos negativos. Por quê? Porque esses pensamentos negativos são muito influenciados pelo que a gente consome. São muito influenciados pelo que a gente vê, assiste. Mas não é só isso, tá? Uma coisa que foi falado pelos nossos mentores espirituais é que existem ondas binaurais nocivas, tóxicas, que são emanadas e propagadas no inconsciente coletivo. Isso eu não posso aprofundar sobre isso aqui, tá? Porque senão aquela live pode ser banido, minha conta pode ser bloqueada, isso pode dar um problema grande. Mas, contudo, todavia, na aula fechada que eu compartilho nas segundas-feiras, dá para falar sobre isso. E aí, esses assuntos mais aprofundados, dá para a gente poder aprofundar por lá. Dá para a gente trazer mais entendimento por lá. Por quê? Porque lá eu vou ter mais tempo, que aqui eu não tenho. Aqui são 30 minutos, lá são 60 minutos. Lá eu vou ter slides, aqui eu não tenho slides. E no final eu posso fazer uma prática de meditação, para que você possa obter ganhos e sentir isso no seu corpo. Pois eu sou muito prático. Quem já me conhece sabe que a minha abordagem ela é somática. Ela tem uma abordagem de trazer entendimento mental, emocional e cognitivo somático. Soma está ligado a corpo. Tenho deixado por alguns minutos o celular também. Muito bom, Valéria. Maravilha. Então, essa é uma das formas de você começar a neutralizar os pensamentos nocivos, tá? Porque não tem como neutralizar os pensamentos. Eles vão estar vindo, só que você pode trazer consciência. Outra maneira prática é você fazer meditação. Quando você entra em meditação constante, você começa a ficar um ser que observa em terceira pessoa o seu ser. É como se você estivesse aqui em primeira pessoa e você, durante aqueles 10, 5, 8 minutos de meditação, ou 15, você saísse daqui e você observasse a você em terceira pessoa. Você se observa em terceira pessoa e você fica numa posição apenas de observação, seja escutando um mantra, seja uma música tranquila. Isso me faz muito bem. Isso me ajuda a manter um estado de paz e plenitude. Outra maneira é você entoar mantras
Na hora que você entoa, verbaliza, canta, você está ativando o seu laríngeo, o seu cardíaco, o seu mental, e tudo isso entra em conexão. E o mantra, ele é uma frequência, acabei de falar de frequência, ele é uma frequência altamente elevada. O mantra, seja o Om, seja outros mantras, ele eleva a sua frequência do seu campo vibracional. E eu postei lá no meu feed 2 vídeos de rapazes que o som que eles emanam mexe no próprio objeto, ele mexe no fogo, ele mexe as ondas de vibração do som, ela gera uma frequência física. E essa frequência física, ela gera uma movimentação no fogo, gera uma movimentação naquela areia. Tudo é frequência. Quando você entende isso, você para de reclamar. Quando você entende isso, você para de se maldizer ou de amaldiçoar o outro. No Oriente Médio, as pessoas têm o hábito cultural de sair amaldiçoando os outros. Será que você não está fazendo isso? Eu te convido a você refletir isso. E eu estou falando isso com muito amor no coração, porque eu fazia isso no passado. Entende? Há 15, 20 anos atrás, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. E se eu pudesse ter a consciência que eu tenho hoje e pudesse falar para o Daniel lá de 20 anos atrás, eu voltaria no tempo e falaria assim para ele: Daniel, pare de ficar reclamando, cara. Aqui é o seu Daniel do futuro. E eu estou te orientando como mentor. Pare de ficar reclamando. Pare de ficar amaldiçoando as pessoas. Entende? E aí eu não sabia por que a minha vida profissional era tão travada. Eu não sabia por que tudo meu era travado. E hoje eu tenho consciência por que era tão travado. Porque esses miasmas e lavas astrais, eu gerava isso todo dia, todo momento. Só que eu não tinha consciência. E eu também não tinha abertura devida para isso. Essa é que era a grande verdade. Hoje eu tenho. Então, se eu pude me transformar, você também pode se transformar. Porque eu era a pessoa mais cabeça dura da face da terra inteira. Se tinha uma pessoa que era cética, era eu. E aqui estou eu, pagando com a língua. E quando eu vejo pessoas que são céticas e quando elas vêm para o processo terapêutico, vem a raiva uma hora, aí eu respiro e lembro exatamente disso que eu estou falando para você. Daniel, você também era cético no passado. Então tenha paciência com essa pessoa. Tenha paciência com ela. Entendeu? E assim, eu tenho atendido também várias pessoas céticas, por incrível que pareça. Mas eu também tenho atendido muitas pessoas que também não são céticas e que estão abertas à mediunidade. Mas o fato é, eu quero atender pessoas que estejam comprometidas com o seu aprendizagem, o seu aprendizado leve. E eu tenho co-criado para mim e para o meu campo todos os dias. E só venham atrás de mim pessoas que estejam buscando o aprendizado leve e suave. Porque o que eu aprendi? Que as pessoas céticas, elas decidem de forma inconsciente um aprendizado doloroso para elas. Eu não quero aprendizado doloroso nem para mim e nem para as pessoas próximas de mim. Então, se você quer ser atendida por mim, eu já te convido a você entrar em reflexão, de você ter um aprendizado leve, amoroso e suave. E você pode ter esse aprendizado leve, amoroso e suave. Ok? Está desativado para mim, não posso escrever. O que está desativado para você, amado? Me fala. Se está desativado, a sua mensagem já chegou. Se tivesse desativado, você não conseguiria nem escrever. Você conseguiu e está aqui a mensagem. Qual é a sua pergunta? Comenta aqui embaixo. Exatamente, Dinélida. Só fica do meu lado gente abençoada. Muito bem. Muito bem. Isso é um decreto. Isso é um decreto. Você pode decretar, entende? Você pode fazer a cocriação da sua vida. Você pode decretar coisas boas. E uma das coisas que os mentores espirituais mais têm orientado é de nós tirarmos um minuto do dia para a gente orar pela paz do planeta. Você se compromete com o seu planeta? Você se compromete com você? Porque se o seu planeta acabar, não vai ter mais morada. E o nosso planeta está ameaçado. Eu preciso te falar essa verdade. Então, a orientação dos nossos mentores que eu estou repassando é você dedicar um minuto. Um minuto. Pode ser na hora de um café, na hora de um espreguiçar, na hora do seu deslocamento da sua casa para a sua academia ou para o seu trabalho. Você tirar um minuto.
e você se conectar profundamente com o Divino Criador e pedir que o Divino Criador possa emanar um grande banho de luz, de paz e de amor para todos os seres e para o planeta todo. Pois assim eu estou fazendo, certo? Então, eu te convido a você fazer parte dessa campanha de oração. E assim, nós temos feito essa campanha através da meditação dos raios que aconteceu ontem, quinta-feira, e que você é convidada a participar dessa meditação todas as quintas-feiras. E você vai se beneficiar com a emanação daquele raio, você vai se beneficiar com o cenário na sua casa daquela frequência, ó, de novo, frequência, ó, a frequência dos raios cósmicos divinos, a frequência dos Elohims, a frequência dos arcanjos, a frequência dos mestres ascensos, que é uma frequência bem elevada e que, por ser elevada, ela consegue trabalhar um espectro de todo o coletivo, certo? Então, se você quer blindar seu campo energético, é você aprender sobre Merkabas, é você parar de consumir coisas densas e é você parar de perder sua energia, o seu tempo falando de maledicência, de fofoca. E aí você vai conseguir blindar o seu campo energético porque a sua frequência ela vai estar elevada. Uma das coisas que sustenta o Merkaba, que é uma geometria sagrada que eu ativo no meu campo mental, é a minha frequência, ela estar elevada. Se a minha frequência cair, todo o Merkaba se desfaz quase que imediatamente, como um castelo de areia. Mas se a minha frequência está elevada, eu gero uma verdadeira escudo. É um verdadeiro escudo ao meu redor. Entende? E aí isso é muito interessante, porque quando você ativa esse escudo, antes de você sair de casa, você vai para um local denso, você sente a diferença de frequenciamento. É como se você estivesse na superfície, você mergulhasse dentro de uma cápsula, dentro da água, e você descesse ali para 10, 20, 30 metros. Do lado de fora existe uma pressão, do lado de dentro existe outra pressão. A sensação mediúnica que eu sinto, estou falando baseado nas minhas experiências, tá? A sensação mediúnica que eu sinto, porque a minha mediunidade é de sentir ao entorno, eu sinto que o entorno está mais denso. Mas eu sinto que dentro de mim está tudo tranquilo. Por quê? Porque existe um Merkaba ativado ali. Entendeu? E aí você precisa sustentar isso com a sua energia básica, você precisa sustentar isso com a sua frequência e com o conhecimento de ativar essa geometria sagrada. E eu desenvolvi um curso muito prático e fácil de você aprender essa geometria sagrada. Ele está lá na minha bio, é o curso de autodefesa psíquica e o curso de autodefesa mediúnica. Cada um deles são complementares e cada um deles está por apenas R$ 97,00. E você é a minha convidada a poder acessar esse programa fácil, simples, para toda e qualquer pessoa, não importa se você é leiga, se você não sabe de nada de energia, você pode acessar esse conhecimento e ele vai te ajudar a você se libertar de verdade, ok? Muito bem, então eu espero que eu possa ter trazido o conhecimento adequado para esse dia de hoje. Eu espero que eu possa ter agregado valor. Esse é o meu objetivo, agregar valor na sua vida, te ajudar no seu despertar de conhecimento, de consciência. E por hoje é só. Te convido a você entrar no grupo de avisos. Basta você escrever a palavra grupo aqui embaixo, se você ainda não está lá. E na segunda-feira, às 20 horas, eu vou compartilhar uma aula. Nessa próxima segunda, eu vou compartilhar uma aula gratuita, onde eu vou compartilhar ela. Essa aula específica, ela vai ser gravada, tá? Ela vai ser gravada porque eu vou estar fazendo o trabalho Apometria para Todos, que é um trabalho voluntariado e vai ser no mesmo dia, no mesmo horário, vão se chocar os horários. Esse trabalho Apometria para Todos, ele é feito uma vez no mês, na segunda semana de cada mês, e por isso vai chocar esses horários, tá? Então, por conta disso, eu vou estar facilitando dentro desse formato. Então, é isso. Deixa eu ver aqui essa última mensagem. Já tive várias crises de enxaqueca quando estava no meu antigo trabalho. Passei a me rezar antes. Pedi felicidade e proteção para que nada me faça mal e que eu pudesse ajudar também com energia boa. Ah, ok. Eu acho que você não estava conseguindo mandar mensagem, Maina, porque você não estava me seguindo. Aí, quando você começa a seguir, existe uma ferramenta aqui na plataforma. Primeiro você precisa me seguir. Aí, depois que você começa a me seguir,
Aí você consegue mandar a mensagem aqui nos comentários. Maravilha, show de bola. Gostou do conteúdo? Já me segue, já compartilha. Eu te convido a você comentar aqui depois o que você acha sobre blindagem energética. Como que você consegue, como que você tem feito para blindar a sua energia. Quero te conhecer um pouquinho mais, tá bom? Então vou ficando por aqui. Um forte abraço. Desejo que você tenha uma excelente tarde, um excelente final de semana. E até amanhã, para que a gente possa trazer, amanhã não, até segunda-feira, para que a gente possa trilhar um cenário de transformação com a aula gratuita. Até lá. Tchau, tchau.